Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Mora Sergipe aqui na sua TV Atalaia, nessa tarde linda de sábado. Já quero começar te agradecendo pela companhia, pela audiência de mais uma semana e olha, te dizer que o programa está imperdível, com um conteúdo super bacana. A gente vai entender o porquê que alguns edifícios recebem a nomenclatura de mansão. Isso mesmo, a gente vai conversar com a arquiteta para a gente entender por que eles recebem essa nomenclatura. Tá pensando em mudar a cor do seu quarto, deixar mais harmonioso? A gente também vai trazer dicas de quais cores você deve usar, de que forma você deve utilizar as cores ao seu favor para deixar o quarto aconchegante e harmonioso. O Mora Sergipe está começando e já está no ar. Andando pela capital, você já deve ter percebido que alguns edifícios recebem a nomenclatura de mansão. Mas por que será? A gente foi conversar com a arquiteta para entender esse conceito e a gente começa com essa entrevista a partir de agora. Hoje a gente vai falar sobre sofisticação, sobre luxo, algo que eu sei que muita gente aí de casa gosta e tem dúvida. Sabe quando a gente passa assim pelas ruas da cidade que a gente vê aqueles condomínios, aqueles prédios que tem antes do nome a especificação mansão, mansão X, mansão Y, mas quais são as regras, quais são as indicações que determinam que aquele imóvel é considerado uma mansão? Pois é, a gente vai entender tudo isso com a arquiteta, a Gabriela Batalha. A gente convidou a Gabriela para estar novamente com a gente aqui no Mora. Gabriela, muito bem-vinda. Muito obrigada, Sara. É uma dúvida que muita gente tem. Para ser considerado um imóvel de alto padrão, que pode levar ali logo de cara, quando você chega nesses locais, o nome mansão, tem algum pré-requisito que tem que ser cumprido? Então, Sara, é bom deixar claro que não existe um pré-requisito formalizado. Não existe nenhuma lei, nenhuma norma, nada que diga que se você atender tais coisas, você é um imóvel de alto padrão. Só que o imóvel de alto padrão, ele apresenta características que tornam ele alto padrão, né? Um exemplo, um porcelanato de formato maior já torna um imóvel de alto padrão, usar móveis com design sofisticado, peças renomadas, quadros, obras de arte já deixa aquele projeto de alto padrão, né? E aí também a questão da área é muito importante, né? A área determina muito isso, que até tem apartamentos de até 80 metros quadrados é uma vaga. De 80 a 130 são 2 vagas, de 130 a 180, 3 vagas. De garagem. De garagem, isso mesmo. Então, você vai aumentando o tamanho do apartamento, então vai aumentando a quantidade de vagas, então, consequentemente, o padrão aquisitivo daquela família, né? O imóvel em si, o apartamento, como nós estamos falando aqui, ele tem que atender um tamanho específico? Como você bem colocou, a partir de tantos metros quadrados é que é definido a quantidade, o número de vagas para aquele imóvel. Para ser considerado mansão, tem isso? Você já disse que não tem regra, mas o que é colocado na prática? Na prática, geralmente, imóveis de mansão, falando de prédios, são aqueles apartamentos que são uma torre única, que tem um por andar ou 2 no máximo, elevador privativo, um hall privativo. Então, geralmente esses imóveis são considerados já de alto padrão, mas não tem um tamanho, não tem nada que defina, né? Na maioria são acima de 200 metros quadrados, mas não tem nada que obrigue isso. Um apartamento com 200 metros quadrados dá para se perder dentro? Dá sim. Gabriela, você falou que alguns acabamentos, eles também acabam colocando como característica de que aquele imóvel, de que aquele prédio, ele é de alto padrão. Quais são
essas características que a gente pode elencar aqui a mais? Exemplo, em fachada, utiliza-se muito vidro para poder ver a paisagem, né? A gente vê aqui em Aracaju, na Sementeira, todos aqueles prédios ali, mansão, todos ele tem vidro justamente para a pessoa contemplar a vista do Parque da Sementeira. Isso já é um alto padrão. Tem apartamentos que as construtoras nem entregam com o reiki, né? Então isso já é um fator que mostra que é um alto padrão. O hall mesmo, né? Utiliza obras de arte, como eu comentei, uma iluminação focada para destacar uma peça, um quadro, um objeto decorativo, peças com um design assinado, peças diferentes que já vão determinar. Você entra naquele local, você já percebe que aquilo ali é um padrão a mais. Dentro do apartamento, além da metragem, você falou que são apartamentos que têm acima de 200 metros quadrados. Há alguma especificação, por exemplo, quantidade de banheiros, a existência de uma suíte master, por exemplo? Com certeza, na sua maioria, geralmente eles colocam 3 suítes. E aí tem a dependência, tem geralmente 5 banheiros no total, né, já contando com lavabo, um banheiro social. Geralmente é essa característica de uma planta de mansão. A localização física desse imóvel, ele também conta? A região onde ele foi construído? Conta. Geralmente mansão, ou ela vai estar na área mais nobre da cidade, ou em uma área mais afastada, justamente para poder explorar a questão de tamanho, né? A gente tira também os condomínios de lotes na zona de expansão, ali na Aruana, que são mais afastados, mas também são mansões. Ô Gabi, para quem mora em uma casa, por exemplo, em um condomínio já de alto padrão, mora em um imóvel de alto padrão com muito espaço e quer ir para um apartamento para manter, né, esse mesmo padrão, digamos assim, de alto luxo, de sofisticação, tem que realmente optar por uma mansão. É exatamente isso, Sara. As pessoas que estão acostumadas a morar em uma casa, em um condomínio de alto padrão, geralmente suas casas são grandes, né, generosas. Então, para a pessoa não sentir tanto, o ideal é que ela vá para um condomínio vertical de alto padrão. E que aí vai levar, né, em seu nome lá inicial, a mansão, que é o que a gente sempre passa pelas ruas da cidade e percebe. Com certeza, é isso mesmo. Gabi, a gente comentou sobre o hall, né, desses condomínios que são extremamente sofisticados, com móveis de design, peças com obras de arte, e o espaço comum também desses condomínios, eles são de alto padrão. Com certeza, as áreas comuns mantêm o padrão do condomínio, e aí você também percebe esse alto padrão no tamanho dos ambientes, na qualidade do mobiliário, na qualidade do acabamento. Tudo isso você percebe além do hall, né? E geralmente são áreas bastante equipadas, quadras esportivas, salão de festas, academia, sauna, bar, enfim, vai depender do condomínio, mas em média, geralmente são todos equipados com essas áreas. Uma piscina generosa. Sim, uma piscina com raia, para você conseguir nadar, fazer seus treinos, piscina adulto, piscina infantil, spa. A gente está falando em empreendimentos verticais que levam, né, esse nome de mansão, mas os condomínios horizontais, embora não tenham em sua nomenclatura mansão e o nome do condomínio, mas a depender do tipo de imóvel que tem ali, também é considerado de alto padrão, né? Isso mesmo, Sara. É importante deixar claro que não é porque tem o nome mansão que é alto padrão, né? Existem condomínios que são de alto padrão e não necessariamente tem o nome mansão, né? Mansão geralmente a gente utiliza para prédios. Condomínios de casa ou de lotes não coloca-se o nome mansão. O que vai determinar é o padrão daquele imóvel, o padrão daquelas casas daquele local. E aí a gente cumpriu essa missão de tirar a dúvida, né, de quem está em casa, o que significa, né, esses empreendimentos de alto padrão. Embora a gente saiba que não esteja acessível a todos, mas tenha curiosidade, né? Com certeza, é bom deixar a informação clara para todo mundo. Quem sabe a gente chega lá, né, Sara? É a meta, né? É trabalhar muito para ter dinheiro, para quem sabe um dia
morar em um apartamento aí de alto padrão, né? Uma mansão. Ou construir sua casa em um condomínio de lote de alto padrão. É verdade, acho que todos nós merecemos, né? Com certeza. Obrigada, viu, Gabi? Obrigada a você, Sara. Obrigada a todos. É isso aí, minha gente. Acabamento de alto padrão, segurança, área de lazer completa, entre outros itens, fazem parte aí desses empreendimentos que recebem o nome de mansão. Eu acho que todos nós gostaríamos de viver em um lugar assim, né?